Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Nós estamos chegando ao final de mais uma semana e, diferente um pouco, penso eu, diferente um pouco do que as pessoas se exaltam quando vem chegando a sexta-feira, né? Muitas vezes dizem, finalmente chegou a sexta, dia de descanso. Eu penso que para nós, conforme o fim de semana vem se aproximando, nosso coração se alegra porque vem chegando o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. Porque todos os dias são abençoados pelo Senhor, todos eles. E nós devemos glorificar a Deus pelo nosso trabalho, devemos sentir prazer no nosso trabalho. Nós vamos começar um estudo e quero convidar você que está nos ouvindo, se quiser participar, vai poder participar também. Homens de verdade, é o tema do nosso estudo que vamos iniciar em breve, agora no mês de setembro, né? Depois dessa parte de férias. E nós vamos falar um pouco sobre esta questão da gratidão pelo serviço que nós devemos ter para com o Senhor. Mas nós estamos aqui para o devocional do livro de Jó e nós chegamos ao capítulo 29. Eu sou grato a Deus também por essa oportunidade que Ele me concede de poder estar partilhando com cada um de vocês esta preciosidade. Por isso tenho pedido tantas vezes, né, que você nos ajude divulgando esse trabalho. Nós temos um projeto de chegar aos primeiros 1000 inscritos na nossa página. Ainda estamos um pouco distante, mas sabemos que é Deus que coordena todas as coisas. Mas Ele pode usar e quer usar você para que também esse objetivo seja atingido. Então, por favor, nos ajude nesta questão. Capítulo 29, e continua aqui, seria o segundo monólogo de Jó, né? E ele vai até o capítulo 31, são 29, 30 e 31, três capítulos em que Jó apresenta a sua defesa final. Deus ainda não aparece nesses capítulos, e Deus nesse silêncio, ele está em silêncio exatamente para que tudo aquilo que foi levantado, né? Ou seja, Jó acusou Deus de proteger Satanás acusou Deus de proteger a Jó. Então agora Deus está em silêncio para mostrar a Satanás que ele estava errado. Que Jó era realmente um homem reto, íntegro e que temia ao Senhor. Em breve ele vai falar com Jó. Mas hoje então, no capítulo 29, também quero pontuar algumas questões importantes aqui com os amados. Diz assim a palavra do Senhor. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me despejava torrentes de azeite. Sabe, meus queridos, quando eu leio o livro de Jó, e já se vão algumas vezes que eu fiz, eu fico a pensar aqui. Uma coisa que nós precisamos, talvez, muitas vezes aprender, é nos colocar no lugar das pessoas. E até mesmo aqui no lugar de Jó, às vezes eu fico a pensar. Eu conheço a história, eu li o relato várias vezes, sei o que vai acontecer no capítulo 30, 31, 32 até o fim. Mas eu também vou aos poucos esquadrilhando. E você começa a perceber assim, imagina, uma pessoa que tinha uma relação muito próxima com Deus, uma pessoa que era temente a Deus. Capítulo 1 que nós lemos, e se você não ouviu o nosso devocional, procure aí os vídeos atrasados e vá lá no capítulo 1. Jó temia Deus, e temia a tal ponto que quando os seus filhos se reuniam para banquetear, Jó fazia holocaustos, oferecia holocaustos a Deus, porque ele dizia, talvez tenham pecado contra Deus. E ele diz a palavra do Senhor que ele fazia isso continuamente. Ou seja, Jó tinha um prazer em servir ao Senhor. E ele também tinha ali todas as suas coisas. Ele era um homem rico, um homem importante. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele era um homem importante. Ele era um homem que tinha os seus filhos. Ele era um homem que tinha vigor.
E de repente ele perde tudo, e ele não compreende por que isso acontece, uma vez que ele era tão dedicado ao Senhor, tão temente ao Senhor, ele não compreende. Mas simplesmente perdeu tudo. Perdeu os seus bens, perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos. Nem mesmo as crianças o respeitavam mais. Então ele se volta para o Senhor. Muitas vezes ele aqui pergunta, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Onde eu falhei com o Senhor? Eu não vejo falha em mim, Senhor. Eu não vejo onde eu possa ter feito algo para desagradar ao Senhor. Perceba que ele fala algumas coisas aqui tão maravilhosas, tão importantes. Ele diz assim, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Jó não sabia, nós sabemos pelos relatos, e vamos ouvir daqui a pouco Deus falando isso para Jó. Mas Deus nunca deixou de cuidar de Jó. Ele apenas não estava agora participando. Deus sempre cuida de nós, meus irmãos. Mesmo quando em meio a tempestades, mesmo quando em meio à turbulência, as aflições do dia a dia, Deus cuida de nós. Ele pode estar no barco a dormir, mas Ele está conosco. Deus sempre cuida de nós. E ele fala assim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava. O salmista diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Nós caminhamos pela palavra do Senhor. Ela que nos orienta, ela que nos dirige, ela que nos instrui, ela que nos ensina. Isso tem sido uma verdade na sua vida. Você tem caminhado pela palavra ou você tem se desviado da palavra? Você tem buscado mais vozes que muitas vezes vêm pela internet, muitas vezes vêm por falsos ensinos, ou você tem buscado a palavra do Senhor? Ele diz que ele sentia saudade dos dias do meu vigor. Eu acho que qualquer pessoa, quando perde o vigor, mesmo quando nós chegamos a ser velhos, eu tive agora que passar por uma série de exames, e eu, em determinado momento, ouvi de um dos médicos que me atenderam, ele disse, isto em parte é em decorrência da idade. Ou seja, o nosso vigor também vai se esvaindo, né? Mas ele continua, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Talvez ele pensasse que tudo aquilo que ele tinha estava por causa das bênçãos do Senhor. E é verdade, tudo que nós temos é devido às bênçãos do Senhor. Mas ele nunca se apegou a essas bênçãos. Lembra-se, lá no começo ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Nós não levamos nada. Tudo que conquistamos, tudo que conseguimos construir, todo o dinheiro que ganhamos, um dia ele não servirá de nada. Não servirá de nada. Muitas vezes, pelo contrário, ele serve para destruição, quando os filhos brigam por causa de herança. Então ele continua aqui, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, ele sente muito falta dos seus filhos. E realmente os filhos são preciosidade nas nossas vidas, como a gente sente falta dos nossos filhos. E agora que eu sou um avô, como eu sinto falta dos meus netos. Passei agora 25 dias no Brasil, durante esse tempo que estive fazendo alguns exames, e como eu senti falta dos meus netos, e como foi importante abraçar os meus filhos e os meus netos, né? Realmente Deus é bom em todo o tempo. E ele então continua, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me ver os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, ele era um homem respeitadíssimo. Mas eu quero dizer a você que nós não precisamos ter dinheiro e bens para ser respeitado. Nós devemos ser respeitados pelo nosso caráter, pela nossa índole, pela nossa vida. É por este momento, por esses motivos que Jó também era respeitado. A palavra diz que ele era um homem justo, íntegro e reto. Ou seja, ele tinha qualidades. E ele continua, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam ao céu da boca. Buscavam conselhos em Jó. Buscavam conselhos em Jó. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava.
pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda. Ele tinha um coração voltado para a obra. Aquilo que Deus o deu, aqueles bens, aquela riqueza que Deus concedeu a Jó, ele não tinha para si. Que maravilha! Quantas vezes nós vemos pessoas apegadas aos seus bens, apegadas ao seu dinheiro, que não conseguem ajudar uma outra pessoa. Quantas vezes nós percebemos isso? Os nossos bens, Deus nos concede para que realizemos obras, boas obras. Por isso que o nosso bondoso Deus nos concede dádivas. Então ele diz aqui, eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Ele amparava. Eu quero dizer, eu tenho um sonho no meu coração. Como pastor, como eu gostava de poder ter uma creche, ou poder construir uma creche e um lar de abrigo. Como eu sinto isso no meu coração, para amparar exatamente essas pessoas. Eu oro a Deus para que isso possa se concretizar se for da sua vontade. Não para a nossa honra, não, mas para a glória do nome do Senhor. E ele continua, o que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o manto e o meu turbante, um homem justo e íntegro. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Que maravilha! Um homem totalmente voltado para o próximo. Um homem com seu coração voltado para o próximo. Jesus vai dizer que há 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jó amava a Deus sobre todas as coisas e amava ao próximo. Que exemplo! O secular livro de Jó, talvez milenar livro de Jó, ou sim, milenar livro de Jó, em que ele nos transmite essas verdades. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Maravilha! Eu quebrava as presas dos ímpios e de seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu não deixava que a injustiça tomasse conta dos mais fracos, daqueles que eram oprimidos. Ele era aquele que buscavam nos momentos de dificuldades. Ele continua, eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Mal ele sabia o que é que Deus tinha reservado para ele. Mas no futuro falaremos sobre isso. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Esse versículo 20 é interessante, porque embora Jó esteja falando no passado, de algo que ele imaginava que seria a sua vida, aqui no versículo 20, ele fala como que antecedendo algo que poderia acontecer na sua vida. Ele diz, a minha glória se renovará em mim. Ou seja, ela voltará. Ele talvez nem tenha percebido, porque ele não sabe a história do livro. Nós é que sabemos, sempre é bom ter isso em mente. Ele continua, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Lembra-se que há pouco ele perguntou, ele deixou no capítulo passado, no capítulo 28, ele falou sobre a sabedoria, e que o temor do Senhor é a sabedoria. As pessoas buscavam a Jó por causa dele ser um homem sábio e que conseguia dar bons conselhos. Eles buscavam e se calavam diante dessas palavras. E ele continua então. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente nos seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. E bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditava. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhi o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalavam-me como um rei, e no meio das suas tropas eu era como um consolador dos que choram. Maravilha, maravilha. Jó se coloca e mostra o seu caráter neste capítulo 29. O caráter que nós devemos mirar
Nós devemos olhar para esse caráter e buscar ser assim, dessa forma. Ter um coração voltado para o outro. Ter um coração voltado para aqueles que sofrem. Ter um coração voltado para os viúvas e os órfãos. Ter um coração voltado para aqueles que buscam por justiça. Jesus é o Deus da justiça. Nós devemos apresentar a Jesus aqueles que sofrem. Apresentar a Jesus para que eles possam conhecer o santo e justo juiz. Mas também devemos fazer as nossas obras para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje ficou um pouco mais longo o nosso vídeo, peço desculpas, mas é que é muito importante esse capítulo e eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Espero você amanhã. Não esqueça, deixa aqui o seu gosto, deixa aqui o seu comentário e até amanhã, em nome de Jesus.